Hoje existem uma cadeia de provedores de infraestrutura ou de gatekeepers ou de qualquer coisa que, bem ou mal, a tecnologia do blockchain sustentável vai resolver ou vai endereçar muito disso. Muitos incumbentes que começaram em redes públicas, totalmente aberto, mar aberto, agora estão olhando e falando assim, poxa, legal, testei, gostei da tecnologia, mas agora eu quero fazer isso num ambiente mais controlado, mais seguro. Acho que a tokenização já era viável ali com algum stablecoin, né? Mas assim, faltava ter ali um respaldo de uma moeda soberana. Sejam muito bem-vindos a mais um RTM Trends, dessa vez diretamente do stand da RTM do February Tech, o maior congresso de inovação e tecnologia do mercado financeiro. Eu sou a Mayara Mota e o papo de hoje é sobre tokenização. Para discutir o tema, estão aqui comigo hoje o André Carneiro, CEO da BBChain, o Flávio Scarpelli, diretor de operações da Vortex Tokenizadora, e o nosso CEO, Márcio Castro. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Obrigado, Mayara. Sem delongas, eu vou trazer fatos. Segundo uma pesquisa realizada entre empresas brasileiras, a adoção da tokenização é 50% maior no mercado brasileiro do que a média mundial, o que agiliza muito o processo por aqui. Por que essa moda pegou? O que vocês acham que acelerou esse processo por aqui? Se eu puder começar dando um pouco do pitaco nessa frente, que acho que envolve um pouco de negócio, eu acredito que, como o mercado financeiro no Brasil sempre foi muito, em algumas pontas, oculto não de esconder, mas de falta de clareza de informações e de operações, na medida que o mercado entendeu que a tecnologia poderia facilitar muito essa relação comercial entre partes, sem muitas linhas de contratos gigantescos, acho que a adoção do Brasil nessa frente, acho que vem muito para trazer velocidade e principalmente diminuição de custos, que acho que era muita coisa que o mercado tinha vontade de querer conhecer, e tanto que a maioria dos reguladores hoje em dia buscam sempre mais transparência e mais disponibilidade de dados para todo mundo. Não sei se os demais também acham que vai para essa linha. Eu vou numa linha do sentido, né? Eu acho que a tokenização está sendo impulsionada no mercado brasileiro porque, por natureza, ela faz sentido. Toda empresa busca eficiência. E se você pensar na linha d'água, no base de um processo de tokenização, a gente sempre fala muito sobre tecnologia, mas ela começa num layer muito básico, trazendo eficiência para aquele contexto onde ela é aplicada. Você pode pensar nisso desde o mercado financeiro, onde a trend é mais comum, né? E o mercado financeiro sempre está na posição de tecnologia, mas a gente já está olhando, por exemplo, edtechs, olhando para a tokenização, pensando em educação financeira. Então a gente está usando isso com alguns clientes, então faz sentido no sentido de eficiência, e ao mesmo tempo você começa a ver outras possibilidades de negócio, né? Então acho que o mercado brasileiro tem essa característica, né? A gente busca uma eficiência constante e uma evolução constante. E aí a tokenização encaixa muito bem nesse contexto, né? Você achou realmente um problema com uma tecnologia que na base já resolve esse cenário. Você não está caçando um problema para a tecnologia realmente atende esse problema. Soluciona vários problemas. Eu sinto até, pelo menos para a gente lá bate muitas pessoas querendo fazer operações de tokenização, às vezes as pessoas não sabem nem o que quer fazer, mas falaram que tokenização vai dar para ele controlar o que ele quer e ele quer arriscar tokenizar. Alguns projetos caem já na ideia, mas eu acho que de fato a velocidade que tem aparecido, pelo menos oportunidades de olhar a tokenização, é muito maior do que outras mudanças que já tiveram por aqui, entendeu? Sim, eu também vejo que teve um grande impulsionador, que foi a iniciativa do Banco Central na questão das CBDCs, das moedas digitais soberanas, né? E a implantação do Drex, né? O nascimento do Drex, que teve seu processo de piloto esse ano de 2023, perpassando para 2024, né? E com prospecções aí importantes para frente, né? Que acabou viabilizando ou trazendo mais à tona, né? A ideia, eu acho que justificando os seus números aí, os seus fatos, Mayara, que é exatamente isso, né? Eu acho que todo mundo sentia falta, acho que a tokenização já era viável ali com algum stablecoin, né? Mas assim, faltava ter ali um respaldo de uma moeda soberana, né? E com o advento das CBDCs no mundo todo, e o Brasil, né, com o nosso Banco Central sempre muito competente, realizando as coisas com muita competência e com muita presteza, envolvendo o mercado, o Drex, então, impulsionou
mais o pensamento A criatividade, né? desses projetos de tokenização que vão ter ali a troca com o Drex, né? Então, eu acho que realmente o Drex foi um grande impulsionador também, Mayara. Que vocês comentaram bastante dos benefícios que isso traz, né? Apesar de ser algo que ainda está pegando. Mas o que vocês veem de impacto para o mercado aí numa previsão de 10 anos? O que vocês acham que a gente vai ter aí para frente? Acho que redução de ciclos, né? Acho que tem muitos ciclos que vão estar ali se transformando em ciclos perto do tempo real, né? Onde o negócio é favorecido por isso, né? Isso inevitavelmente também reduz fricção, né? Para poder entrar num determinado mercado. E também tem um aspecto de transparência, né? Que o Flávio já colocou também, né? Porque a característica até das transações mais rápidas, né? Das transações em próximo a tempo real, também traz uma característica de transparência inerente, né? Eu acho que tem para toda tecnologia você também vai ter os que contra-atacam essa tecnologia, né? Mas que a resposta ela tem que vir muitas vezes com mais tecnologia, né? Com melhoria, eficiência em processos, né? Eu costumo dizer, né, que o blockchain ele já está aí há algum tempo, né? E nem sempre os casos foram à frente em termos do seu uso concreto no dia a dia. Porém, se a gente olha, por exemplo, para o mercado de ações, ele era um mercado de ações que liquidava em 3 dias, né? Já passou para D+2 e nos Estados Unidos já está em D+1, né? E logo no Brasil vai ser D+1 também, né? Então, assim, acaba sendo, muitas vezes ali a tecnologia, a tokenização, acaba sendo o tubarão do tanque. Ele pode levar esse prazo a D0. Exatamente. Instantâneo. A gente fala de liquidações atômicas. Se a gente pensar em blockchain integrado com Drex, isso daria para a gente pensar em liquidações atômicas em D0. Né? Você tem outras adaptações que o mercado vai ter que passar para chegar nisso, né? Que é conceito de caixa, netting, como é que você opera nesses modelos. Mas voltando ao ponto que você trouxe, pensando em 10 anos, primeiro é a pergunta do milhão, né? Se a gente conseguir acertar ela, vai estar fantástico, mas vai ser legal ouvir daqui a uns 10 anos e eu gosto disso. Vamos fazer um token dessa previsão. É uma coisa curiosa, né? Em 2016, a gente leu um paper do Fórum Econômico Mundial e ele colocava exatamente, eu guardo com muita presteza, porque ele tem exatamente o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, dá para chegar lá exatamente nesse cenário. Mas quando a gente olha para o mercado de tokenização nos próximos 10 anos, a gente vai ter agora os incumbentes, né? Ou seja, quem está se posicionando, entrando no mercado, é a turma que está fazendo fundação, né? Alguém tem que construir, né? O mercado financeiro instantâneo que a gente vê hoje, ele não nasceu de um dia para a noite, ele foi construído. A ITM tem uma grande parte dessa história nessa construção. A gente vive exatamente esse momento no mercado de tokenização. A própria RTM agora se posicionando aí com a parte de Blockchain as a Service, né? Trabalhando novamente nessa parte de fundação. E quando a gente olha para 10 anos, a gente vai passar agora os próximos 1 a 2 anos por um cenário de incumbentes mesmo, primeiros tokens. A Vortex, que é a tokenizadora, está aí sempre bem posicionada, já vem fazendo isso há algum tempo. Você vai ter esses incumbentes lançando e trabalhando ainda em nichos, que ainda é nicho, né? E aí você olha para a entrada do Drex, olhando 25, 26, com uma liquidação, e aí você tem um salto nesse caminho, né? Porque aí você está falando que, poxa, talvez o principal problema, inclusive na suposta Web3, né? Que é Web 2. Alguma coisa, ainda a tokenização, ainda a liquidação é um problema, né? Sim. Porque querendo ou não, você está tudo em blockchain, mas na hora que você vai fazer a última perna, que diga-se de passagem, é a perna de maior risco. Tá fora. Né? Tá fora. Sim. E aí você depende de um cara que não tá lá, que o dinheiro não tá lá. Então quando você olha o impulsionador do Banco Central, mais os players, a RTM se posicionando como infraestrutura, já com o mercado financeiro, você tem uma alavancagem nos próximos 3 anos. E aí talvez a gente comece a sair um pouco mais de cases retóricos, né? Que às vezes são cases que são muito fantasiosos. E eu estou vendo com um olhar positivo um pouco a saída também do mercado financeiro. Eu estou começando a ver tokenização acontecer em outros mercados, que eu acho que é importante. Para a gente chegar na economia real, né? Sim. A gente tem que pensar no mercado financeiro está bem ajustado, né? Com o bacinho puxando, e players que conseguem lidar com isso. E ao mesmo tempo você diz aí os ativos do mundo real, né? Isso, você está falando de EduTech rodando isso, está falando de mercado imobiliário olhando para isso. Então,
Que acaba sendo para o mercado financeiro também uma forma de ter um produto novo, né? Trazer coisas assim que, sei lá, estão fora um pouco do mercado financeiro, exceto na ponta da liquidação, que é quando você faz a TED para comprar um imóvel, que é quando você faz o Pix para comprar um carro, ou enfim, ou faz o financiamento, né? Enfim, essa possibilidade de trazer esses tokens do mundo real para o mundo da tokenização é fantástico. A gente usa o token, ele é uma referência, mas no conceito da tecnologia por trás dele é que sustenta o que a gente está desenhando. E da pergunta daqui a 10 anos, é que eu tenho comentado recentemente, eu digo que a onda já levantou e já está quebrando. Os incumbentes vão surfar ela e vão se aproveitar. E não sei, assim, acredito que para todo o mercado que a tokenização ou que a blockchain for como tecnologia resolver algum problema, eu acho que vai ter que ter uma ressignificação de vários papéis. De novo, falando do mercado financeiro, de operações estruturadas, que é onde hoje a vortex tokenizadora está mais incluída, sendo no mercado de negociação, hoje existem uma cadeia de provedores de infraestrutura ou de gatekeepers ou de qualquer coisa que, bem ou mal, a tecnologia do blockchain sustentável vai resolver ou vai endereçar muito disso. Porque a maioria dos players estão lá para dar segurança na ponta da custódia do ativo. O outro, segurança na ponta de garantir que a transferência aconteça nas devidas formalidades. E numa economia mais digitalizada, ou seja, daqui a 10 anos, muitos desses gatekeepers vão se ressignificar de outras formas. São atividades que nativamente a rede hoje já sustentaria as funções. Então, o mercado vai continuar existindo. Os prestadores que estão aqui vão continuar existindo, mas talvez não com a mesma função que é hoje. Talvez com uma função diferente. Até o próprio investidor, esse cara vai ter que se reeducar e entender que talvez ele possa operar direto, sem ficar passando por inúmeras casas, inúmeros players, para falar que dá segurança para ele. A tecnologia que a gente tem estudado e trabalhado, que a gente está aqui inserido, eu acho que ela vai mudar completamente a forma como as transações acontecem hoje. Faz sentido. A gente olha para um cenário onde os players que já não estão como incumbentes têm que começar a repensar seus papéis, né? Porque, mas eu faço isso, né? Ok, você não precisa deixar de existir no mercado, você só precisa pensar no seu novo posicionamento. Como refazê-lo. E no seu novo papel, porque a tecnologia vem para esse cenário, né? Aconteceu nos anos 80, aconteceu de novo, e agora vai acontecer, são as ondas tecnológicas. Se a gente sair do mercado financeiro, vamos pensar no registro de imóveis. Você não concorda que a tecnologia resolveria a questão de comprovação de quem é o titular de um imóvel, se fosse 100% já ali registrada, publicamente, transparente, sem dúvida, com um custo infinitamente mais baixo? Sim. Então, o cartório vai deixar de existir? Não. Talvez ele vai ser um gatekeeper que joga alguém dentro da rede para fazer as transações, mas de uma forma diferente do que ela é hoje, entendeu? Não, eu gosto desse exemplo, né? Que o pessoal às vezes cita o cartório como exemplo, mas assim, para quem já teve a questão de compra de bens, tem um papel que ele faz um papel que é relevante, ele faz toda a validação. Que na própria tecnologia também tem esse papel, né, que é o notarial. Ele tem lá uma certa... existe, inclusive, a tecnologia fala assim, cara, você precisa de alguém que vai fazer esse papel aqui. Vai olhar, ver se está tudo certo, a história do Know Your Client, Know Your Customer, mas na versão oposta, né, pensando naquele segmento, isso não vai deixar de existir. Só vai mudar a forma operacional. Alguém vai ter que estar lá para saber se aquela pessoa do mundo físico é ela mesma. No mundo digital. No mundo digital. Então esse papel faz sentido, ele continua. Agora, alguns papéis que são basicamente da publicidade ou registrar, isso a tecnologia é nativa. Com certeza. Não perde, só se ressignifica, né? E um outro aspecto que eu trago aqui a campo também é a própria questão, né? A gente falando aqui da adaptação dos players, né? Eu vejo que o regulador também tem um papel fundamental. De uma certa maneira, ele tem que conseguir olhar para o que é as finanças tradicionais, né? Como é que é a infraestrutura tradicional para conduzir o mercado financeiro, conduzir as coisas, como é que isso fica vis-à-vis a nova tecnologia, né? E comparar isso com os princípios de IOSCO, nos vários itens lá das infraestruturas de mercado, e ver como é que isso se adapta, o que está coberto, o que não está coberto, quais são as atenções do ponto de vista do mercado tokenizado, né? Então acho falar do regulador, a própria evolução da regulação. Acho que diferente de outros momentos que o mercado financeiro criou estruturas diferentes que não existiam e o regulador às vezes não andava junto, o mercado fazia, ele ia lá e aí dava um stop order ou dava algum evento que chacoalhava o mercado.
como ele percebeu, e aí isso é uma leitura particular, que o mercado estava evoluindo muito rápido, o mercado financeiro entrando na tokenização, blockchain, todos os reguladores, Anbima, CVM, Banco Central, entraram junto. Exato, isso Provocaram o sandbox, Sim. provocaram, ou seja, a mensagem que aparenta é: a gente entende que o mercado está mudando, em vez de a gente esperar ele começar a se enraizar para depois atuar e regular ou construir as diretrizes, vamos junto com o mercado. Essa é a leitura que me parece ser razoável, entendeu? Acho que essa dinâmica faz mais sentido, né? Sim. Você colocar o regulador como parte e não como alguém que vem depois para cortar, né? A gente observa mercados diferentes, mercados até considerados evoluídos, né? Você vê o mercado americano com bastante restrição, onde o regulador está entrando de uma maneira mais restritiva, agora já se está revendo, né? Sim. Tanto que as coisas andaram, e aqui no mercado brasileiro a gente observa um cenário distinto, né? Você vê desde um Bacen, uma CVM, uma Anbima, todos os players aí basicamente se posicionando pró-inovação, mas não só no papel, né? Eles estão dentro, né? Sim, Você vai lá, exatamente. você consegue agenda para falar com o regulador, você consegue demonstrar o que você está fazendo, você consegue posicionar, falar, estou indo por esse caminho. Acho que eu digo que parece uma interação construtiva. Não está reativa, ela está Exato. proativa, entendeu? E é importante para nós, né, enquanto nação, porque quando o assunto é tecnologia, não dá para parar o rio com as mãos, né? Ela vem, né? Sim. Então, assim, é bom, é bacana ver os nossos reguladores, Banco Central, CVM, Anbima, SUSEP, todos atentos a esse tema, porque em outras geografias, quando o regulador foi na linha restritiva, a gente viu migrações de mercados, né? E aí o país não pôde usufruir de um potencial mercado que significaria ali um progresso para aquela nação, né? Então é importante saber que os nossos reguladores estão atentos a isso e apoiando, né? Criando programas, criando estruturas de sandbox, né? Que permitam aí a evolução desse mercado. Aí isso tudo que vocês estão comentando é uma onda que está chegando e a gente já tem muita gente surfando em cima dela. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de mercado financeiro, não dá para esquecer do ponto alto, eu imagino, que seja segurança. Então, como que concilia, né, essa onda da tokenização em relação à segurança de dados? O que vocês imaginam sobre? Eu expandiria até, Mayara, para a questão da tecnologia como um todo. A tecnologia, por si só, ela traz elementos ali que conferem bastante segurança aos negócios realizados, né? Mas, porém, tem uma questão de infraestrutura tecnológica que apresenta sua complexidade e seu custo, né? Então, assim, tipicamente, projetos como esse são considerados projetos caros, longos e difíceis, né? Então, assim, eu vejo até que, na linha aí do que os reguladores estão fazendo para fomentar a indústria, nós da RTM também temos procurado fomentar isso, né? Trazendo parceiros, envolvendo parceiros, onde a gente consiga resolver essa questão, tornando a tecnologia mais acessível, mais barata, né? E com prazos de projetos mais condizentes com as necessidades de negócio, né? Então eu acredito que isso confere ali uma possibilidade maior de conduzir um projeto com sucesso, que atenda ali as normas regulatórias, que atenda as questões de segurança, né? Só para citar, né? A RTM processa aí transações relacionadas a cartão. Nós temos a certificação PCI DSS. Já é uma base, né, para a qual, quando você repousa ali a infraestrutura que vai processar os seus negócios de tokenização, já é uma baita ajuda, né? Então, assim, eu vejo assim, obviamente a RTM não é a única provedora dessa infraestrutura, mas ter esse cuidado num projeto de tokenização é importante ter isso em mente, né? E infraestruturas aí como blockchain como serviço, um local seguro para você armazenar os seus smart contracts, ter ambientes de sandbox para você fazer os seus testes, é fundamental, né? Então, eu vejo assim que é uma preocupação de fato importante em qualquer projeto. Eu sou suspeito, mas assim, eu gosto dessa ideia, né? Porque quando a gente olha blockchain, a gente vê muito história de vazamento, alguém hackeou, aconteceu isso. Eu não me lembro de ter ouvido falar nos últimos 10, 15 anos do tipo, o sistema financeiro brasileiro foi hackeado. Né? Porque tem as certificações, Sim. tem padrões de segurança, tem empresas como a RTM que estão cuidando desse cenário. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente olha para o mercado, inclusive esse é um movimento que a gente está observando, tá? A gente tem observado que muitos incumbentes que começaram em redes públicas, totalmente aberto, mar aberto, agora estão olhando e falando assim, poxa, legal, testei, gostei da tecnologia, mas agora eu quero fazer isso num ambiente mais controlado, mais seguro,
porque afinal eu estou lidando com os dados dos meus clientes, né? Eu tenho uma questão de regulação local, né? Então, eu preciso pensar isso de uma maneira diferente. Infraestruturas como a que a ITM está oferecendo, de blockchain as a service, elas basicamente atendem isso. Porque no fim você está falando do tipo de certificação que a ITM tem, que já é nível alto pra caramba, já atende o mercado financeiro há muito tempo, e ali você vai focar no quê? No teu caso. Então, a gente vem aí desde 2018 trabalhando com isso, com BibChain e anterior em outras casas. E uma coisa que mudou muito, tá? Só para a gente pensar, os principais projetos que a gente fazia, e o Márcio trouxe, lembrou aqui, gastavam-se 6, 8 meses para infraestrutura. Então a gente está falando hoje, dentro da RTM, com uma solução de base que eles rodam, a gente está basicamente falando de subir uma rede em alguns minutos para teste, ou se você quiser homologar, validar, testar, colocar o seu caso, em uma semana ou 2 no máximo, sua rede está rodando lá dentro, tudo funcionando. E aí já com outro layer de segurança. Então eu sei porque eu passei por isso, né? Então 6, 7, 8 meses só para colocar a infraestrutura de pé em alguns lugares, e agora não, isso tornou uma coisa resolvida. Então a gente começa a olhar movimentação de players que são até tradicionais, vamos chamar assim, tradicionais no mundo cripto, não sei se eu posso usar essa expressão, né? Que a empresa é cripto, nasceu cripto, totalmente cripto, nunca veio de um player tradicional, e essa mesma empresa olha e fala assim, poxa, peraí, ok, tá bom, eu estou crescendo, agora eu quero colocar os meus clientes, os meus dados e as minhas transações num ecossistema maior, seguro e testado. Não é um problema que eu quero ter, não é alguma coisa que eu quero cuidar, porque eu sei que tem player capacitado e adequado para fazer isso já a longa data. Então acho que a gente vê esse movimento, tá? De uma mudança que eu confesso que eu não imaginava que ela iria acontecer, né? A gente sempre pensou, vai todo mundo para blockchain pública, e agora a gente começa olhando e falar, poxa, redes reguladas, redes gerenciadas, onde os participantes são conhecidos, eventualmente fazem mais sentido para os negócios no momento atual do mercado. Pode ser que daqui a 10 anos Isso mude de novo. Isso mude de novo, como já aconteceu. Mas é a maturidade, né? Eu acho que faz sentido, porque quando a gente pensa assim, o que hoje a tecnologia já está fazendo diferente do modelo do passado, vamos dizer. As transações hoje estão numa rede pública ou privada, estão lá. Eu sei que eu negociei com o André. Não sei que eu sou o Flávio e não sabe que é o André. Então acho que o maior desafio é como fazer essas informações que a gente está colocando na rede, que pública ou privada está disponível para os participantes olharem, serem indetectáveis. Ou seja, eu não consegui assumir que o Flávio é o Flávio e que o André é o André. Acho que a primeira mudança, o primeiro desafio de como manter anônimas as transações, que nem por heurística, nem por uma análise de dados, metadados, vai conseguir chegar em mim. Diferente do modelo tradicional, que elas ficam fechadas cada uma nas suas casas e a gente não consegue ter acesso às transações de uma forma que a rede permite hoje. Então, o desafio do dado, acho que ele vai passar por etapas. Ninguém vai sair do modelo onde que todo mundo está no seu pocket e vai jogar tudo na rede publicamente. Hoje eu jogo as transações. Amanhã eu posso jogar a informação de um cliente com uma identidade digital e depois as transações. Depois o movimento financeiro. Acho que vai passar por uma evolução. O que vai ser adaptada. Sim. Se hoje a rede privada talvez é uma solução para garantir mais anonimação, se assim pode se dizer, talvez amanhã vai se provar que a rede pública pode ser melhor, ou vice-versa, que a rede privada continua sendo boa. Eu acho que não dá para garantir categoricamente, pelo menos porque eu acho que esse mercado ainda vai mudar muito para os próximos 10 anos, qual é o caminho final. Mas que com certeza vai, de novo, a ressignificação dos participantes para manter o sigilo, seja da transação ou da informação, vai resolver a dor da segurança, talvez, ou dos dados das pessoas. Então, sim, faz total sentido. Uma coisa que o André comentou é que os bancos eles já estão nessa corrida já faz um tempo, trabalhando, desenvolvendo, né, serviços em cima de tokenização. Mas e as outras instituições, né? A gente tem aí um mercado que ele é muito variado. Como que elas podem chegar? Como que elas podem ter acesso? Como que elas se desenvolvem em cima disso? Como que elas também surfam essa onda? Bom, posso puxar isso aqui? Claro. Começa da parte da tech ali, que depois eu posso falar um pouquinho do par de negócio, talvez. A gente observa agora, assim, eu gosto de passar algumas ondas porque eu acho que é importante. E o Márcio trouxe no início aqui da conversa. Os primeiros projetos de blockchain, para mim, tiveram uma grande falha, que é um excesso de hype em 17. Né? Isso gerou projetos faraônicos que literalmente construíram pirâmides, que apesar de ser bonitas, está no deserto. Né? Não existe mercado em volta, é basicamente essa brincadeira de analogia. Mas os projetos agora que a gente está vendo em segmentos não financeiros,
que acabam tocando o mercado financeiro, porque no final do dia alguma coisa liquida e vira dinheiro, né? Costumo dizer que tudo envolve 3 partes. Pessoas ou contraparte, algum ativo que está sendo Sim. negociado e a transação em si que está acontecendo. Então, É. nada na vida não acontece com 3 pernas. E a gente está observando assim, por exemplo, esse cenário que a gente está trazendo, que é um case que a gente acabou de terminar agora e está super bacana, que é o de uma EduTech. Então, você imagina, algum tempo atrás, uma EduTech indo lá e falando, poxa, eu vou fazer aqui uma tecnologia, vou tokenizar a carteira dos estudantes, e aí você fala assim, mas por quê? Ele está transformando o estudante num ser literalmente digital. Então, o estudante daquela estrutura, ele tem agora uma wallet digital, ele tem token na carteira, a gente brinca que ele paga a cantina com o token, né? Com a Na carteira digital transação, dele. com a carteira digital. Ele tem lá um processo que eu achei super bacana, que seria uma cestinha, né? Onde os estudantes que vão fazer formatura vão guardando os tokens de crédito para no final do ano ter a formatura. E a gente impactou o quê? Educação financeira no final do dia. O cara resolveu um problema que ele tinha, que era, poxa, eu tenho que ficar transitando dinheiro e controlando como é que as pessoas vão... O pai quer saber, né? Como é que o filho... O próprio histórico da vida do aluno, né? o Da próprio instituição, né? histórico, Como é que o cara vai estar trabalhando ali dentro? Como é que o aluno vai estar utilizando o recurso que o pai destinou para ele em uma coisa totalmente simples? Eu gosto de trazer esse case porque ele é muito fora do que a gente está acostumado em mercado financeiro. E ele está resolvendo um ecossistema que impacta minha vida, eventualmente a vida de vocês. Não sei quem tem filho na escola, Sim. mas talvez, eu posso pensar por esse grupo, mas o teu filho está trabalhando com blockchain antes de você. Sim. É literal, entendeu? Sim. E para Não ele é entendo. transparente, né? E a criança que está trabalhando com isso nem pensa em blockchain, ele apenas usa, né? Como um dia já foi celulares. Então, eu imagino que a gente deva caminhar por aí. Tem espaço para esse cenário. Né? Tecnologia É muito acessível. No final do dia, o jovem tem o quê? Um celular e uma interface. Ali atrás ele tem uma wallet em blockchain, sem se preocupar com isso. E ele está transacionando e resolvendo o dia a dia dele na escola com uma naturalidade, assim. Sim. Eu amei a ideia. Quem sabe essa plataforma não substitui o Lattes? Eu amei a ideia porque eu falei assim, poxa, olha só, é isso. É assim que a gente tem que chegar. Sim. O negócio está acontecendo, por exemplo, quando alguém faz um Pix, ninguém pensa na infraestrutura do Pix. Verdade. Apenas usa o Pix. Só vê o dinheiro saindo e É entrando. isso. Então, quando a criança recebeu lá eu brinco, né, que não é dessa forma, mas eu brinco, já imaginou você receber um token de coxinha? Então, você recebeu um token de coxinha, vai na cantina e resgata. Troca. Uau! A criança já vai ter o termo token, Sim. já entende um wallet e resolveu um problema de dia real. Se a gente chega nisso em outros mercados, a gente fez um trabalho adequado. Ele vai ter na cabeça o termo token, mas não vai ter na cabeça o termo moeda, né? Não vai ter o termo moeda, não vai ter o termo blockchain. Eu brinco com minha filha, por exemplo, minha filha não tem eu tenho uma filha adolescente e eu brinco que ela não tem uma conta, ela tem um Pix. É nova, ela abriu a conta, não, esse é o meu Pix. Ela não pensa em conta corrente. Sim. É o Pix dela. É o esse é meu celular, Pix. é o Pix. Esse é meu Pix, ela tem um Pix. Sim. Talvez esses jovens não vão pensar em nenhuma conta. Pai, nenhum manda um Pix. Eu falo assim, pai, carrega minha carteira. É. Vai, carrega minha carteira que eu preciso usar na escola. Sim. Exemplo simples, dia a dia real. É o que eu penso que também, no final, como outras empresas, talvez, que não sejam do ramo financeiro, vão aderir à tecnologia, na medida que ficar muito claro, indiscutível, a efetiva função da tecnologia, que não é só transacionar dinheiro. Sim. Acho que ela pode validar transações, que transações podem ser acordos comerciais, obrigações de fazer, que necessariamente não obrigam dinheiro, e que ele vai conectar um pouco do nosso mundo físico para a segurança digital. Ou seja, eu preciso transferir um pote para você. A gente faz algum acordo que eu me comprometo. Você se compromete a fazer alguma determinada atividade. Em realizando, a gente na própria rede, dando os seus de acordos ali, ela serve para garantir que essa relação comercial existiu. Não necessariamente é só troca de dinheiro. Então, acho que comprar outras empresas que não são necessariamente do ramo financeiro, e eu costumo dizer que batem muitas possíveis operações de tokenização lá, e às vezes a pessoa não entende nem a real aplicação da tecnologia blockchain e tokenização para controlar a transação, validar uma existência, uma verdade, etc. E quando você explica, o cara fala, uau, dá para fazer talvez outras coisas que eu não tinha nem pensado. Então acho que Exato. vai passar por um período de educação. E aí quando você pega o exemplo que o André colocou da EduTech lá,
Imagina todas essas, porque isso aí está num pocketzinho deles ali, seja numa instituição educacional ou num grupo, mas funciona lá dentro do ecossistema dela. Imagina conectado numa rede que eu possa integrar com outros ecossistemas também já tech, vai passar por essa evolução. Por isso as infraestruturas criança trocando de universidade, a pessoa trocando de universidade, né? Os dados dela já plugado numa rede que faz a... Você entendeu? Sim. Saindo de escola e levando Quem já trocou, quem já saiu de uma faculdade e foi para outra sabe o quão trabalhoso Histórico, né? tudo. Histórico, exatamente. Você tem que reconhecer a carga horária, enfim, é um Por isso que assim, acho que tem aplicação para quem está mais focado na ponta do negócio, quem está focado na ponta da infra, conectar todos os ecossistemas. Exato. Vai passar por educação, desenvolvimento e implantação. E acho que educação, a gente está na fase de educar ainda. Sim. Tem muita coisa de se aprender o que fazer, entendeu? Mas, Mayara, também contribuindo no ponto assim, de como é que as empresas, talvez que não tenham pego isso desde o início, não tenham investido desde o início, eu acho que é uma coisa que vai acontecer, é inevitável, né? O valor vai ser encontrado. Acho que se a gente pensar no tripé do Banco Central, né, que foi o pagamento instantâneo, o Pix, o Open Finance e o Drex, talvez o Drex seja o de mais difícil assimilação, por isso a necessidade de educação no tema, né? Porque realmente o Pix foi assim, caiu no gosto popular muito rapidamente, foi muito fácil de assimilar o funcionamento. O Open Finance ainda está ali carecendo de uma maior informação para o público de maneira geral, e até mesmo para algumas instituições, até mesmo para instituições financeiras, porém as menores, né? Então, assim, é uma evolução também nesse segundo pilar. E no terceiro, Drex, mais ainda, né? Mas a própria agenda do Banco Central em levar isso adiante vai cooperar com isso. E cabe a nós, né, de uma certa maneira, porque a tecnologia tem alguns aspectos. A tecnologia, ela torna as coisas melhores, mais rápidas, mais baratas e mais rápidas de implementar, né? Então, assim, cabe a nós tornar cada vez mais isso viável na tecnologia de tokenização, porque desta maneira os projetos vão ser viáveis na cabeça dos menores, né? Dos médios e até mesmo para além do mercado financeiro. Então, assim, é uma missão enorme para todos nós, né? Porque coletivamente a gente tem que tornar essas coisas de maneira mais assimilada, né? Tem que, de uma certa forma, explicar a segurança que a tokenização traz, mas ao mesmo tempo explicar isso de uma maneira simples e expor formas de integração e interação mais simplificadas, né? E até mesmo assim, em termos de infraestrutura, falando muito aqui com a RTM, né? Como que eu entrego uma solução que possa ser inclusive compartilhada de tal maneira que haja redução de custos para poder colocar essa tecnologia à disposição, né? Então acho que também é um ponto importante para maior expansão. E, em última análise, né, a gente está falando de escala. A gente precisa dar escala para a tecnologia, né? A tecnologia sem escala, ela tende a ficar confinada, né? Então, é uma missão dura, mas que a gente acha que é viável e cada vez mais a gente vê ingredientes favorecendo a gente dar essa escala para a tecnologia. Você falou em RTM, agora eu vou trazer para o nosso universo, vocês me desculpem, mas eu preciso puxar para a gente. Recentemente a gente lançou uma plataforma de infraestrutura em blockchain como serviço, justamente para isso, né? Para democratizar o acesso de diferentes players a essa tecnologia. Arcio, conta mais para a gente sobre essa plataforma, como ela funciona, quais os grandes benefícios dela para o mercado. Eu acho que a gente começou um pouco com o tema da tokenização, quando a gente, em parceria com a BBChain, desenvolveu o sandbox do Drex, né? O Drex teve o piloto ali coordenado pelo Banco Central, né? Do uso do Drex, inicialmente ali para título público federal, e por restrições, né, de recursos, esse teste, né, do real digital limitou a quantidade de participantes, né? Então a ideia foi promover um produto que permitisse para os participantes interessados usufruírem ou estarem aí on top of things, né, com relação ao Drex, sem ter tido a oportunidade de participar do piloto com o Banco Central, né? Então esse foi uma primeira oferta que a gente fez, né? Inspirada nessa oferta, depois a gente fez um trabalho que até envolveu a Vortex, que é a retokenizadora, né? Onde a gente conseguiu ali colocar na prática o uso do simulador de Drex com tokens da vida real, né? Tokens ali disponíveis na Vortex, que é a retokenizadora, né? Esse teste que a gente fez conjuntamente serviu de inspiração para a gente fazer essa oferta, porque justamente a gente viu que uma grande dificuldade era montar a infraestrutura blockchain, né? Com os recursos que conhecem blockchain, né?
com a própria infraestrutura, a plataforma, né? A solução inclusive é independente de plataforma, você pode colocar no ar uma plataforma Corda, uma plataforma Bezo, Hyperledger, qualquer sabor, você pode colocar isso à disposição. E a RTM, com a sua experiência de 27 anos em prover infraestrutura, consegue colocar essa infraestrutura à disposição. E outra preocupação, né, de quem está operando tokenização na vida prática é justamente onde hospedar com segurança os seus smart contracts, né? Os programadores vão programar ali os smart contracts que vão viabilizar a operação do token, né? Mas precisam de um lugar seguro para hospedar, né? E a RTM também se posiciona nessa mesma oferta como o local seguro para hospedar esses tokens, né? Então acho que nasceu assim inspirado na vida real, com participantes reais, né? E aí a gente conseguiu evoluir isso com uma oferta que a gente coloca agora à disposição de maneira mais geral e ampla. O que eu falei com o Márcio até aqui entrando na feira, que a provocação que eu até fiz com a RTM um tempo atrás, que lá na Vortex organizadora, como um mercado de balcão regulado para ativos que tem os seus controles pela CVM, a gente tem os nossos desafios de escalabilidade, um monte de outras frentes. E uma que estava sempre me incomodando era a conta de liquidação, porque é aquilo que o André comentou, né? Tudo lindo e maravilhoso na rede, quando eu preciso fazer a gente vai falar daqui a pouco do tal DVP, o dinheiro não está lá. E aí como é que eu garanto? E aí cada um desenvolve o seu ecossistema para ter essa confiança da liquidação. E aí quando eu lembrei, quando eu montei a parte da Vortex DTVM, da reserva bancária, eu falei, poxa, a RTM já está conectada, se não com 100% das instituições financeiras, com 99,99%. Talvez provocá-los a prover uma infraestrutura que conectasse esses players para poder dar uma relativa segurança na hora da liquidação, poderia ser um caminho que eu, quanto ambiente de negociação, mercado de balcão, pudesse ter tranquilidade de negociar com a empresa do André. E a liquidação vai acontecer como é no mercado financeiro tradicional. A gente negocia pelos caminhos financeiros, a gente se liquida. E para a rede, para a tecnologia atual, o desafio da liquidação sempre foi grande. E foi por isso que eu provoquei lá atrás o pessoal da RTM para criar, e a gente está construindo essa rede que eu, como ambiente de negociação, tenho um ativo aqui disponível para ser negociado e uma outra empresa que também faz parte do ecossistema tecnológico, tem um investidor com interesse de comprar. Eu não preciso que o investidor seja meu cliente, eu preciso que esteja tudo conectado só para liquidação. E é isso que a gente está trabalhando, fez alguns testes já em homologação e aparentemente a tese funciona, entendeu? Pegando... Eu acho que só para fechar aqui, assim, acho que a leitura que o Márcio traz, ela faz muito sentido, né? A RTM é um hub, né? Ela já é um hub, ela funciona como um hub tanto de inovação como de infraestrutura, né? Então, na hora que a gente encaixa isso com a plataforma blockchain, é natural. Sim. Então, acho que os testes demonstraram, a gente fez todo o processo e agora é escalar, né? Porque a dinâmica é essa, né? A infra está pronta, a segurança está cá, você tem um player que já tem toda uma base sólida, né? Não existe aventura nessa brincadeira, né? Afinal, no final do dia você está colocando, é o seu dinheiro, é o seu bem, é o seu patrimônio. Você pode usar lá, eventualmente, uma testnet, né? Usar um modelo de testnet para você começar, depois você usa uma mainnet, né, que são os termos aí do mercado, né, é o clássico produção e a clássica de teste e homologação, né, o pessoal só mudou os nomes. E onde né? a Alice e o Bob Alice né? e o Bob são os nossos personagens, né? A Alice e o Bob quase sempre fica na testnet, e aí na hora que eles vão para a mainnet é alguém com nome mais brasileiro, esperamos, né, mas a gente está rodando esse cenário, e a RTM como um hub desse cenário encaixa perfeitamente. Pegando aí gancho no spoiler que o Flávio deu, né, do que a gente vai fazer mais pra frente. O próximo alvo, a gente começou com as transações com o Drex, né, que já tá aí rodando junto com a plataforma que a gente tem. E o nosso próximo alvo são as soluções para pagamentos inteligentes e o Delivery versus Payments. Comenta pra gente um pouco mais de como isso vai ser, como que a gente vai levar isso pro mercado, tem mais detalhes. Eu acho que já, fazendo agora, começando do lado de cá, acho que com o teste que a gente tem construído aqui junto com a RTM do Blockchain, a nossa ideia é que todo mundo plugado no ambiente comum, com as suas provas de verdade para se plugarem ali, quando acontecer qualquer negociação entre a atividade de cada um, eu negocio ativos, de repente o outro negocia crédito, ou de bens, outros de direitos, e plugando nessa rede,
vai fazer com que o delivery versus payment, como está tudo transacionando numa rede comum agora ali por trás, aconteça com naturalidade. É quase como se já tudo fosse digitalizado. Ainda no nosso processo de 0 a 10 anos, no processo de evolução, seria, na minha visão, muito mais tranquilo hoje eu negociar um ativo aqui do meu mercado com uma contraparte que também está plugada na rede, porque dadas as nossas constituições, eu tenho confiança que o token dinheiro dele vai estar na rede para quando entrar a transação já vai acontecer instantaneamente. No modelo tradicional, ou seja, que cada um tem o seu pocketzinho de negociação de token, de alguma forma alguém fica esperando uma TED cair na conta de alguém para liberar a transferência do token. Então fica sempre lá um pendente de liquidação que está esperando a TED chegar. E a ideia dessa infraestrutura que a RTM está construindo é que isso aconteça de uma forma contínua e natural, entendeu? Acho que o mais importante, pensando aqui do nosso lado, né, essa capacidade abrangente que a RTM tem, atende isso, né? E aí a gente está aqui no intermédio do Drex, né? A gente ainda está rodando o Drex, a gente imagina que no futuro, a gente está olhando para cauda longa, né? Cauda média longa. Então a gente está olhando que hoje a gente está fazendo isso nessa infraestrutura e está tudo ok, né? A liquidação atômica que você falou, né? Você não tem agora aquela preocupação do pendente de liquidação, né? A liquidação ocorreu, ela foi liquidada ali naquele momento usando uma infraestrutura comum. Isso facilita também porque você tem que conectar com 10 lugares diferentes. Né? Exato. Conecta num hub. Parece que não, mas é extremamente relevante para quem está no mundo empresarial, né? Você tem um ponto de conexão e você conseguir fazer uma negociação chegar em outra ponta, até um dado eventualmente chegar em outra ponta, e ao mesmo tempo, à medida que a gente está sempre olhando o próprio Drex, né? O próprio regulador, está muito próximo, né? Então, à medida que o Drex evolua, isso vai ser natural, né? Sim. Já é um hub financeiro, já está conectado para o ecossistema financeiro. É tudo uma questão de tempo e movimento. Tá pronto, tá ok, tá adequado, tá funcionando, já liberou, saiu do piloto, tá em produção? Conecta e torna-se natural. Ou seja, esse processo de transição entre esse tipo de rede, de infraestrutura, para um tipo de negócio já conectado eventualmente com outras redes também, que a gente tem que pensar nisso, né? Uhum. É natural, né? A gente quer tornar isso cada vez com o menor atrito possível, né? E aí quando você tem uma RTM que já é naturalmente um hub para o mercado financeiro, isso facilita até para essa dinâmica para o cliente final ser mais suave, né? Porque no final do dia ninguém gosta do termo migração, né? Sim. Eu acho que não é migração, é transformação, é diferente. Ninguém gosta do termo migração. Então você fazer alguma coisa que depois tem que migrar para outro cenário, olha... Parece que vai custar caro, vai dar trabalho. Parece, talvez custe, né? Mas quando você pensa num cenário, você já tem um player que é uma entidade que está no meio, que funciona como infraestrutura, que tem toda essa capilaridade, esse caminho é natural. Isso que eu falo, não é uma migração, é uma transformação, uma mudança. Transita de um ponto para o outro com o mínimo de impacto possível, né? Que essa é a ideia no final. Então, com certeza, eu acho que, como a Mayara trouxe, né, ela exemplificou alguns casos de uso, mas os casos de uso, você também, Carneiro, trouxe vários aí, né? Teve o que a gente testou, né, Flávio? E os casos de uso são muitos e assim, não dá pra gente, sei lá, a gente precisaria de 3 horas para discutir e priorizar casos de uso, né? Então, isso é o mundo dos negócios ali se beneficiando da tokenização, né? E eu fico muito feliz, né, e nesse evento, nesse congresso aqui da FebrabanTech, conseguir colocar essa oferta da RTM à disposição, porque na verdade a gente está olhando um território que é o DNA da RTM, né, que é a infraestrutura, e a gente tirar um item de preocupação, né, olha, o servidor, a rede, o banco de dados, né, toda a estrutura, toda a tecnologia que está por trás do blockchain, né, ela vai estar ali, vai estar cuidada, vai estar bem cuidada, para que esses casos de negócio, esses casos de uso possam florescer e ser implantados, né? E, ou seja, tira uma preocupação, né? É um pouco desse mote, né? Você tem ali um terceiro neutro de confiança tecnológico que você pode contar para ter o seu blockchain como serviço e viabilizar seus casos de uso no mundo de tokenização. Então acho que é realmente um papel que a gente encontra que não é simples, tá, gente? Pode parecer simples, não, vou cuidar da infraestrutura, cuidar do servidor, né? Não parece, não. Eu considero como uma atividade extremamente nobre, né? E que a gente se encontra muito bem, confortável em estar oferecendo isso para o mercado. Mas é o exemplo que o Carneiro deu, né? Eu não tenho uma conta, eu tenho um Pix. Não sabe o que tem por trás, né? Daquele número lá que vem um dinheiro, entendeu? Exatamente.
Se a gente chega nisso é porque deu certo. Sim. É o que eu quero fazer, no final do dia a gente quer isso, né? Ó, É verdade. se eu tenho a minha carteira, tenho meu wallet, é em blockchain, eu tenho meu wallet em blockchain. E se você chegar nessa simplicidade, significa que a gente está fazendo papel, né? É verdade, é verdade. No final do dia a gente tem que tirar isso Sim. do caminho e transformar a blockchain para humanos, né? Sim, exatamente. Ainda é um hype muito tecnológico e parece alguma coisa muito fora. Parece outro mundo, né? A gente tem que simplificar e trazer isso para humanos, né? Eu falo assim, quando você conseguir sentar com a tua mãe, com a sua avó, com os seus tios e falar exatamente o que você faz em uma palavra, em uma frase simples, aí nós estamos atendendo o objetivo, entendeu? Vamos lá. É verdade. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um episódio, mas antes, últimas palavras, caso vocês queiram deixar aí algum recado para quem está acompanhando a gente, fiquem à vontade, esse é o momento. Acho que de últimas palavras, aquilo que eu acabei comentando, eu falei, vocês que estão olhando, estão vendo essa tecnologia, estão vendo o mercado mudar, a onda está aí. Eu acho que a gente só tem que entender aonde cada um consegue atuar. Eu sou, a gente já conversou bastante, eu sou adepto do que tem espaço para todo mundo. Eu não preciso achar que a ITM é meu concorrente ou eu sou concorrente da ITM e vice-versa, porque eu acho que tantas coisas vão se adaptar nesse mercado que não vai ter por que não continuar todo mundo trabalhando de uma forma diferente. Então, olhem para o futuro da tecnologia, porque eu acho que isso vai mudar as relações entre negócio, entre partes. Eu acho que a gente está no financeiro agora, no mercado financeiro. Mas logo isso chega na economia real e no dia a dia da gente, entendeu? Eu gosto de recado final, assim, pessoal, a gente está trabalhando, tem muita coisa acontecendo, acho que manter-se atualizado, como a RTM Trends, com a mídia que tem coberto esse tipo de assunto é um caminho bom, e eu vou reforçar, a gente tem que pensar em blockchain para seres humanos. Então, cada vez mais falar sobre casos de negócio, como a gente buscou aqui, cada vez mais buscar parceiros que abstraiam a complexidade tecnológica. Ela existe, ela é complexa e se tudo der certo, se você escolher o parceiro certo, ela não deveria ser sua principal preocupação, né? Você deveria estar focado 100% do seu tempo pensando no seu negócio, como você vai simplificar o seu negócio, em vez de se preocupar com como essa infraestrutura está sendo tocada e com certeza que você tem parceiros que lidam com segurança, lidam com confiabilidade, tem histórico no segmento. Então, vamos pensar nesse caminho, porque blockchain é para negócios, né? O próprio termo BBChain vem de blockchain para negócios. Então, acho que é um caminho bom para a gente continuar nessa atoada. Muito bom. Queria agradecer, Carneiro, Flávio, Mayara, por ter conduzido essa conversa ótima aqui, né? Eu acho que realmente é uma honra ter os recebido aqui, né, no RTM Trends, discutindo uma trend tão importante que é a tokenização, né? E agradecer também, né, a parceria, né, o trabalho intenso que a gente teve para colocar o projeto em pé, né, que foi ali a semente que nos possibilitou produtizar isso como uma oferta de blockchain como serviço, né? E convidar a todos, né, a seguir a RTM, a visitar nosso site rtm.net.br, conversar com a gente sobre projetos de tokenização. Estamos de portas abertas para conversar, para viabilizar esse tipo de projeto, né, através da nossa oferta. E também conhecer as outras coisas que a RTM faz, né? Acho que falamos aqui de Pix, falamos de várias coisas que acontecem aí no dia a dia. A RTM tem muito desse bastidor, do que acontece por trás da infraestrutura que precisa existir para todas essas transações financeiras fluírem no país, né? Então, a gente está aqui à disposição e, mais uma vez, muito obrigado por participarem desse nosso podcast. Eu que agradeço, Marcelo. Isso aí, Fábio. Eu agradeço. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada pela participação de vocês. O papo foi incrível. Obrigada para você que acompanhou. Deixa seu like, curte, compartilha. Até a próxima.